É um Argo sem nome? É um Argo Drive? Um Tracking? Não, esse camarada aqui é o Argo Endurance 1.3, uma versão que não é vista nas ruas ainda, é uma novidade da linha Fiat e que traz um pacote interessantíssimo de suspensão elevada e motor 1.3 para concorrer com outros carros de suspensão baixa e motor 1.0. Será que esse aqui é um carro interessante? É o que a gente vai descobrir na nossa avaliação do Argo Endurance 1.3 Manual 2025. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E afinal, quem são os concorrentes desse carro? Agora, em fevereiro de 2025, o Argo Endurance básico sem opcionais custa R$ 89.990. Ou seja, ali na faixa dos 90 mil, ele está mirando em Polo Track, HB20 Sense e Onix sem nome. Ou seja, todos os carros com pneus de uso de asfalto, vão livre menor e principalmente o motor 1.0 aspirado. E o Argo não é novidade no mercado brasileiro. Ele surgiu por aqui em 2017, ele veio com o objetivo de ser um veículo um pouquinho mais premium, mas justamente sentindo essa compatibilidade do carro ao mercado de vendas diretas e trabalho, a Fiat foi moldando a sua linha de versões até chegar talvez ao ápice, que é justamente esse veículo que a gente tem aqui. Então por aqui a gente já avaliou a família Argo e Cronos com motor 1.0, câmbio manual, 1.3 automatizado, 1.3 CVT, 1.8 automático. E essa aqui é uma combinação nova que traz uma suspensão que é um meio termo entre o drive e o tracking. Então aqui a gente tem um vão livre intermediário, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente tem alguns detalhes bem interessantes, como essa moldura preta ao redor de todo o carro, que dá um certo visual aventureiro para ele. Inclusive uma ponteira de escapamento diferenciada aqui, que é a mesma que a gente vê no tracking. Então é de fato uma combinação discreta, mas totalmente nova dentro da linha Fiat. E além desse cara aqui, você encontra o Argo em algumas outras versões. Então você tem a sem nome de entrada, que nós já avaliamos, a Drive 1.0, que nós já avaliamos, a gente tem também a Drive 1.3 CVT, que nós já avaliamos, e também a Track 1.3 CVT. O que é interessante observar que esse carro aqui ele vai e volta do configurador, porque ele é uma versão voltada para o público PJ, né? Compradores com CNPJ. Então, dependendo aí de quando você estiver buscando o seu, configurando, dê uma olhadinha se ele está no site ou se você vai precisar ir diretamente a uma concessionária para conhecer ele. Com esse motor 1.3 aqui debaixo do capô, a Fiat consegue entregar um carro que tem de 20 a 30% de potência e torque a mais do que seus principais concorrentes. Igual o Polo que vocês estão vendo aí na imagem lá atrás. Ele também, obviamente, fica para trás e desempenha em potência, mesmo sendo 1.0 aspirado mais potente do mercado hoje. Mas enfim, voltando aqui ao 1.3, é um motor já muito conhecido. O Argo é de 2017, mas esse motor é de 2016, ou seja, já são quase 10 anos agora em 2025. Ele surgiu lá no Uno e aqui hoje, já atendendo às novas regras de emissão, a PL8, ele entrega 98 cavalos de potência na gasolina e 107 no álcool. De torque, a gente está falando de 3,1 na gasolina e 3,6 no álcool. Enfim, motor que perdeu um pouquinho ali ao longo dos anos, mas continua com um grande ponto positivo, que é a sua facilidade de manutenção e sua construção relativamente simples. Então é um motor moderno? Sim. Não tem nada a ver com o antigo Fire, absolutamente nada. Então a gente está falando de um motor que é totalmente em alumínio, ele tem um coletor de escape integrado ao cabeçote para esquentar mais rápido o óleo, diminuir a fase fria, diminuir o desgaste. Como é padrão em carros atuais já há algum tempo, nada de tanquinho de partida a frio, então você tem um álcool pré-aquecido antes de ser lançado aqui nas câmaras de combustão. A gente tem um motor que é de 4 cilindros e 2 válvulas por cilindro, então é um motor 8 válvulas, que diminui o atrito do trem de válvulas, diminui o consumo de acordo com a Fiat, diminui, claro, o custo de fabricação. E aqui você tem um comando de válvulas que é variável, então ele atua, um comando só atua nas válvulas de admissão e também de escape, para trazer mais potência para baixo. E este mesmo motor Firefly 1.3 aspirado
É utilizado também em outras versões do Argo, Strada, Cronos, e a versão turbinada é utilizada inclusive em Commander, Compass, Toro, Renegade, enfim, é um motor extensamente utilizado. A sincronia das polias é feita por corrente, o que também é muito importante para um carro que tem o objetivo de ser usado a trabalho. Então aqui você não tem uma correia dentada que você precisa trocar a cada 5 anos, como é o caso da Volkswagen, você não tem uma correia dentada banhada a óleo que injustificadamente assusta muita gente no Onix, não. Aqui com a corrente você tem a mesma vida útil prevista do motor, vida útil de projeto, que é de 240 mil quilômetros, obviamente podendo passar muito disso se você fizer as manutenções da maneira correta. Como aqui é um carro simples, basicamente troca de óleo, filtros, manutenção preventiva, vai te levar muito longe. De comprimento, tudo igual ao resto da linha. Então 3,99 de comprimento, 2,52 de entre-eixos, 1,56 m de altura e 1,72 m de largura, sem contar os retrovisores. Então ainda um hatch compacto até um pouquinho abaixo de alguns seus concorrentes. O Onix, por exemplo, chega a 4,16 m de comprimento, é um carrinho um pouquinho maior. O que é interessante também é falar de suspensão. Então, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, tradicional, freios a disco ventilados na dianteira, tambor aqui na traseira, mas a gente tem um vão livre que é intermediário dentro da linha Argo. Então, o de entrada e o drive tem um vão livre de 16,6 centímetros. O tracking fica na casa dos 20 centímetros. Aqui a gente tem um vão livre de 18,6 centímetros e também melhores ângulos de ataque, de saída. Vou pedir para o Lucas deixar aí na tela também para vocês terem uma noção. Então é uma solução intermediária aí que eu acho que faz bastante sentido, assim como a escolha de pneus, que são de uso misto. Então nesse carro aqui especificamente a gente está com o Pirelli Scorpion ATR, acho que a banda de rodagem já entrega bem, né? São pneus de sulcos mais profundos, blocos mais largos, para favorecer a tração em pisos ruins. Os ombros também são bem quadrados. Então não são só pneus de melhor tração para a terra, mas que também aguentam mais pancadas se você andar em asfalto, com muitos buracos, por exemplo. A medida também aqui é bem interessante, então é um pneu 205/60 aro 15, é um pneu até largo demais para um carro desse porte, mas ele é muito alto, então realmente uma escolha bastante interessante. E aqui, deixando claro, a gente tem calotas, são pintadas, e aqui por trás as rodas de ferro. Além de pneus e vão livre diferenciado, essa versão Endurance tem o protetor de cárter, então é um item interessante aí se você rodar em pisos ruins. E a Fiat oferece alguns pacotes voltados principalmente para trabalho. Então você tem o Pack Comfort, que é composto por central multimídia, volante multifuncional, sensor de estacionamento, farol de neblina e portas USB. Você tem o Pack Essential, que são tapetes de borracha, calha de chuva, organizadores de banco e porta-malas, soleira e frisos laterais. Você tem o Pack Essential Plus, que é engate e protetor de porta-malas. O Pack Tech, câmera de ré e sensor de estacionamento. E por fim o Pack Safety, que é alarme volumétrico e trava para step. Uma coisa que a Fiat deixa clara aqui no site deles é que você pode também comprar esses itens individualmente se você quiser. E claro, na concessionária você tem diversas opções de acessórios aí para instalar conforme a sua vontade. Esse carro que vocês estão vendo aqui custa preço base agora em fevereiro de 25, R$ 89.990. E ele está com Pack Comfort, é o primeiro que eu citei para vocês, que custa R$ 4.990. Você acrescenta essa pintura branca, que é cerca de 990 no site hoje, e vocês estão olhando para um carro que custa R$ 96 mil. Como é um veículo voltado muito para vendas diretas, vale a pena sempre consultar a concessionária de sua preferência, entender condições, especialmente se você estiver comprando mais de um. Infelizmente, em termos de segurança, a Fiat não deu o mesmo destaque. Então, tudo o que esse carro oferece é obrigatório por lei. Então, a gente está falando de luzes diurnas de rodagem, não são em LED, são halógenas, retrovisores com repetidores de seta, controle de tração, de estabilidade, airbag, só os duplos, 5 cintos de segurança de 3 pontos e 5 apoios de cabeça. Ou seja, realmente é um carro bem básico nesse sentido. E antes que você aí diga, mas é carro de trabalho, as pessoas não ligam. Polo tem 4 airbags, uma boa avaliação. Onix e HB20 tem 6 airbags desde as suas versões de entrada. Então, infelizmente, esse é um traço que a Fiat deixa um pouquinho a desejar aqui no Argo. Isso tudo, assim como uma estrutura considerada insegura em caso de maiores impactos, levou esse carro a receber uma nota de 0 estrelas no Latin NCAP. E por dentro, se você já conhece o Argo, inclusive o Argo que foi lançado lá em 2017,
você já conhece esse, porque a gente não tem nenhuma diferenciação em relação às outras versões. Então a estrutura básica do painel é exatamente a mesma, questão de cores, textura, apliques, são todos comuns ao resto da linha Argo. Então aqui a gente tem uma textura diferenciada, aqui você tem esse aplique liso em preto, que no passado já foi de outra cor, aqui uma textura um pouquinho diferente desta, mesmo padrão de montagem, tá vendo? Então olha, algumas pequenas falhas que já poderiam ter sido resolvidas em quase 10 anos de produção. Os mesmos porta-objetos, absolutamente nada de diferente. Mas a gente tem aqui alguns traços que fazem sentido para um carro de trabalho. Então olha, os bancos, a estrutura é a mesma e a capa é bastante simples. Não me lembro agora se é igual a do Drive, mas é uma capa bem simples, de toque bem áspero, mas que transmite uma robustez, né? Parece algo que vai durar muito tempo. E aqui a gente tem uma escolha interessante do revestimento do teto. É um teto preto, igual a gente vê na versão Tracking e a gente via na antiga versão HGT. E nessas versões é para trazer uma coisa de sofisticação, esportividade. E aqui não é nada disso, aqui é para evitar sujeira. Teto claro, né? Vamos supor que você vai usar o carro em lugares de terra, barro, alguma coisa, pode se sujar com mais facilidade. Aqui não, um teto preto vai esconder mais essa sujeira. De ergonomia também, sem novidades. Então, infelizmente, a gente tem também muitos traços aqui que poderiam ser melhores. Então, olha, vamos começar aqui pelo banco. Vou ficar bem correto aqui, reparem, falta um pouquinho de apoio para as pernas, é um banco um pouquinho curto. O apoio lateral também não é lá dos melhores. Regulagem de altura, infelizmente, aqui a gente não tem. Mas a gente tem regulagem de altura do volante, só de altura. Poderia ter uma regulagem de profundidade igual o antigo Argo HGT oferecia. Infelizmente a Fiat ainda está segurando nesse item aqui na linha Argo. O cinto de segurança, por outro lado, tem regulagem de altura, então fica numa boa posição, não pega no pescoço. E o acesso aos pedais é bem correto. Então olha, eles são um pouquinho deslocados em relação ao volante, ficam mais para o centro do carro, mas acho que tudo bem. Você tem um bom quarto pedal aqui, né, um apoio para o pé, então tranquilo. Alguns detalhes que são padrão da linha Argo, sem nenhuma novidade nesse sentido. Ponto de atenção aqui, falando de ergonomia, as colunas são um pouquinho grossas, né? A coluna A. Então, um pouquinho de atenção aí, dependendo do ângulo em curvas, esquinas e também rotatórias. Outro ponto aqui relacionado à ergonomia, esse puxador da porta, que é bastante protuberante. Então, dependendo do seu tamanho, da sua posição de dirigir, pode ser que o joelho pegue aqui. É algo que eu já vi acontecendo várias vezes com vários motoristas e, obviamente, continua sendo uma questão. Na porta, nada de apoio de tecido, nada de espuma, o que pode não ser lá muito agradável ao toque, por mais que não tenha me incomodado aqui, mas também suja menos e dura mais. Falando aqui agora de central e painel. Mais uma vez, tudo absolutamente dentro do que a gente já conhece da família Argo. Então o painel aqui não mudou, a gente tem o mesmo velocímetro, o mesmo conta-giros, o mesmo grafismo desde o seu lançamento. E aqui na tela onde eu estou mexendo, a gente tem a mesma tela simples do lançamento. Nada daquela tela colorida que existia no Argo HGT, por exemplo. Mas é um bom computador de bordo. Então nessa primeira aqui a gente tem um velocímetro digital, que você consegue inclusive, por exemplo, colocar em milhas por hora. Você segura no comando do volante. Você consegue definir uma velocidade para alertar caso você passe dela. Você tem uma segunda tela aqui, uma segunda página de informações de consumo, então o trip A, distância, consumo médio e tempo, trip B com as mesmas informações, e aqui economia é um econômetro ali com um indicador de autonomia, que assim como nos outros carros da Fiat tem uma variabilidade imensa, em trechos curtos varia de maneira bem gritante. Uma terceira página de informações do veículo, então indicador de pressão dos pneus, que aqui é indireto, murímetro, interessante, horas do motor aí, temperatura do óleo, tempo para revisão, quilometragem para revisão e a tensão da bateria. Você tem informações de áudio aqui bem simples, no caso tá sintonizado o rádio, mostra o que é, mensagens armazenadas, e você tem algumas configurações bem simples de tela. Então, por exemplo, você pode definir o que você quer em cada um dos cantos ali da tela. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, o consumo médio ali naquele lado, e no superior esquerdo eu quero... Bem, eu vou deixar a hora mesmo. Então você tem algumas opções aqui bem limitadas, que você pode definir como você preferir.
algumas configurações do veículo, também tudo bastante simples, e de volta ao velocímetro. E tudo isso eu comandei, como vocês viram, aqui pelo raio esquerdo do volante, onde eu também tenho alguns comandos de telefonia. Raio direito, vazio. Aqui atrás que é interessante que a gente tem outros comandos, então você pode passar música ou aumentar o volume nesses botões aqui atrás. Era algo que causou um estranhamento no lançamento do Argo lá em 2017, porque era um padrão da Chrysler, mas eu sinceramente gosto bastante desses comandos, eu acho que fazem bastante sentido e são fáceis de usar também. E esses comandos fazem parte daquele pacote que eu mencionei para vocês, que também traz essa central multimídia, que infelizmente está bastante defasada. Aqui a gente tem a mesma peça, a mesma interface que a gente conheceu lá em 2017. Positivo, comandos físicos, tá vendo? Volume e detalhes, né, que agradam. Posição fixa, alguns atalhos aqui que são, né, sensitivos, né, capacitivos, enfim. Mas ela deixa muito a desejar em questão de tela. A gente está falando de uma tela que é menor do que a concorrência oferece hoje. E o sistema operacional também já é bem antigo. Além das cores, definição, enfim, tudo que você tem aqui já é bastante antigo. Então, por exemplo, você tem algumas visualizações aqui de consumo, basicamente as mesmas que você tem no painel, mais a velocidade média. Configurações bem simples do carro, nada demais. Reparem também como a resposta é um pouquinho lenta. Mas acho que o principal ponto é o espelhamento, que é feito só através de cabo, seja para Android, seja para iPhone. E no caso aqui de iPhone, fica nessa pequena janela. É uma visualização muito, muito ruim. Então, olha, vou colocar aqui, por exemplo, o navegador. Fica tudo muito pequeno. Óbvio que você consegue se acostumar, mas definitivamente não é o ideal. E reparem também como as cores não são tão boas assim. Olha, a capa ali, tá vendo? Que amarela, fica uma coisa meio desbotada, enfim. Acho que ela realmente já está bem cansada e deixa a desejar. E de equipamentos, ainda mais com esse pacote, a gente tem aqui o famoso kit dignidade. Então, ar-condicionado, item de série, direção elétrica, vidros elétricos só na dianteira, poderia ter retrovisor elétrico também, mas infelizmente não tem. E claro, como eu mostrei para vocês, a central multimídia, o farol de neblina, que é um item desse pacote opcional, e o sensor de estacionamento, que tem um gráfico aqui no painel central. O espaço aqui atrás é um ponto positivo bem tradicional do Argo. Então, olha, esse banco aqui da frente está regulado para mim. Eu tenho 1,77 m, gosto de dirigir com a posição um pouquinho mais ereta e aqui talvez até um pouquinho mais por conta da distância do volante. O que faz com que eu tenha um espaço muito bom para o joelho aqui. Então, reparem, eu tenho mais de um palmo de distância aqui. Realmente espaço muito bom. Tem um espaço bom aqui também para as canelas, tá vendo? Um desenho do banco que ajuda. Um espaço bom para mexer os pés aqui também. Mas o assento é curto, então é um traço bem característico de todos os carros da Fiat, né? Que olha, ficando bem certo, mais uma vez, não tenho lá um grande apoio aqui para as minhas coxas. Por outro lado, o espaço para a cabeça, bom, então ficando mais uma vez correto, olha, a gente tem aqui 3 dedos, então acho que é bem correto. E o espaço lateral também é ok. Então olha, não é um carro muito largo assim, mas 3 pessoas aqui, vai. Você consegue acomodar com um mínimo de dignidade e talvez um pouquinho de bondade também. Apoio de cabeça, vírgula, que é padrão da categoria, só o Polo Track foge esse detalhe. E uma coisa que é até um pouco inesperada encontrar, olha, a gente tem alças de teto aqui. Outra coisa que a gente também achou um pouquinho inesperado, esse banco do passageiro ele deita bastante para frente. Acho que vai fazer sucesso aí entre motoristas de Uber ou até para quem precise deitar este banco aqui. Lembrando, tanto o assento quanto o encosto são rebatíveis para levar alguma coisa mais longa. E aqui atrás também, porta-malas na média da categoria. A gente tem 300 litros de capacidade e com um bom acabamento geral. Então olha, a gente tem um batente em plástico aqui. Reparem que a gente tem um feltro de uma qualidade razoável aqui dentro, é bem simples, mas acho que tudo bem. O mesmo feltro que reveste a parte traseira aqui do banco, que eu acho que é um ponto positivo. A gente tem essa tampa aqui na cobertura do bagagito, também revestido em feltro, enfim. Iluminação, pequenos ganchos. Acho que aqui a Fiat não economizou tanto, o que é até uma surpresa quando você considera que o Mobilike foi bastante depenado com o passar dos anos nesse ponto. Inclusive, reparem, olha, a parte traseira aqui toda é revestida. Acho que se a Fiat fosse economizar aqui, teria que desenvolver uma nova peça, acho que não faria muito sentido,
para a escala que esse carro deve ter dentro da linha de produção. Enfim, acho que é um bom porta-malas. A gente tem um step que vai aqui por baixo e por dentro. É um step provisório, porque afinal de contas a gente está falando de pneus de serviço que são 205 e que, pelo que eu vejo, a gente tem um step que é 175 65 aro 14. Então é um step temporário. Que interessante, sensor de estacionamento, como eu comentei com você, está nesse pacote. E você pode também ter a câmera de ré, que não está nesse carro aqui. Detalhe bom, abertura elétrica. E uma coisa interessante que com certeza pouca gente viu, eu não tinha visto até pegar esse carro, logotipo Endurance aqui atrás. Então realmente é um Argo que parece um pouquinho diferente nas ruas, não só por conta do logotipo, mas também por ser bem alto, ter essa caracterização nessa moldura preta sem o rack de teto. Vamos começar então a nossa volta aqui com a Argo Endurance. E olha, aproveitando aqui nosso espaço livre, diâmetro de giro de 10,4 metros, que eu acho que é muito bom, especialmente considerando que esse é um traço que às vezes pode sair prejudicado em caso de pneus mais largos, como são esses Pirelli Scorpion que estão aqui neste Argo. Falando em Pirelli Scorpion, deixa eu só aproveitar aqui, olha, fazer uma coisa. Quero que vocês reparem como o pneu ele dobra quando você está, né, nessa transferência de peso um pouquinho mais intensa. Então olha, estou aqui fazendo um círculo a 20 por hora. Reparem como eu estou bem tombado aqui. E eu escuto bastante os pneus se esfregando e sinto eles se dobrando, né? Que é algo esperado quando você tem esse tipo de pneu, ainda mais nessa altura. A resposta da direção também fica um pouquinho mais boa, porque afinal de contas vai aumentar aquele efeito de esfregar, né? E também o ângulo de deriva. Reparem também um pouquinho do ruído, tá vendo? E como o carro acaba transferindo mais o peso. É algo totalmente natural e esperado, né? De uma suspensão que foi elevada. Vamos aproveitar aqui também esse espaço agora. Eu vou fazer uma rolling start. Então é um método aí, acho que da Road and Track ou Car and Driver americano, não lembro, para tirar aquele efeito, né, de pneu se arrastando numa arrancada. Então olha, estou aqui a 10 por hora, vou pisar fundo em 3, 2, 1. O motor pega para valer quando ele está em 4.000 giros. Trocas rápidas ainda não são fortes desse câmbio, mas olha, o desempenho ok. A gente está falando aqui agora com gasolina de um carro que tem 97 cavalos de potência. Número de fábrica, ele chega ao 100 na casa dos 12 segundos e máxima de 173 por hora. Então o desempenho não é realmente a grande promessa aqui. Mas nessa categoria, nesse nicho que ele está, esse desempenho já é mais do que suficiente para fazer ele se destacar em relação a outros carros voltados para o trabalho que usam motor 1.0. Power Track, Power Robust, Onix, HB20, enfim, aqui foi uma sacada bem inteligente essa da Fiat. Se você tiver com o carro cheio, obviamente você vai ter uma redução aqui de desempenho, mas acho que ok. Vou aproveitar aqui, olha, falar um pouquinho da elasticidade de terceira, vamos passar na lombada, super tranquilo de lombada, vou botar uma quarta aqui, 1.500, uma subidinha, ainda tá indo, vamos descer agora e pegar um embalo. Quarta, 2.000, passei para quinta, que é uma subidinha pesada, reduzi para quarta. Perfeito, esse aqui que eu queria. Qual que é o meu ponto aqui, porém? Ali na aceleração vocês devem ter notado que o motor ele só enche mesmo a partir de 3.000. E olha, eu tô aqui de terceira numa subida 50 quase agora. O carro ele tem uma certa dificuldade em ganhar velocidade. Então, falta desempenho? Não, você tem que saber usar o câmbio e bota para girar sem problema nenhum, o carro vai entregar. Mas eu senti uma certa falta de elasticidade. Eu tinha uma memória desse motor ser mais disposto em baixa do que a gente encontrou aqui agora.
Então acho que é um ponto aí que vocês também precisam considerar caso estejam querendo comprar um. Agora olha, mais uma vez, 60 perdendo velocidade, vamos fazer uma redução. E dá para perceber o ar desligando, porque o carro claramente tem uma variação de comportamento, né? Dá um tranquinho indicando que desligou o compressor para ganhar mais velocidade. Mas acho que tudo bem, tá atendendo aí ao que se espera. Ainda falando sobre a suspensão mais elevada, muita gente pode esperar um comportamento ruim, mas definitivamente não é o caso. A Fiat, felizmente, já está há algum tempo com a mão muito boa para a suspensão. Então olha, trechinho mais travado aqui, um Szinho. O carro evidentemente rola, você sente os pneus esfregando um pouquinho, mas muito, muito tranquilo, não é nada que vá causar nenhuma insegurança, um comportamento muito correto. Não é aquele carro que é muito traseirudo, nem muito frentudo, acho que está bem na pinta aí para um carro de rua. Então, mais uma vez, um bom acerto de suspensão aqui da Fiat. O câmbio também segue o tradicional Fiat, a caixa C513, que a gente já conhece desde o Palio, lá no final dos anos 90. Então olha, a gente tem engates que são macios, os engates têm uma boa precisão, ó, você consegue ter uma noção boa, segunda para terceira para quarta, tudo bem tranquilo nesse sentido. Fazer inteirina aqui, brincadeira de criança, com um toquinho do acelerador a rotação sobe bastante, observe. Perfeito, o casamento aqui é bem fácil, mas o toque da alavanca é um pouco abaixo do que a gente encontra em outros carros de hoje. Então é uma leveza sim, mas não passa muito uma sensação de robustez no comando, não passa uma sensação agradável de uso, por mais que mais uma vez seja leve e tenha os engates razoavelmente precisos. Então aqui definitivamente é um ponto que ele fica abaixo de toda a sua concorrência. E trocas rápidas, como vocês viram, ainda não são exatamente, né, o território preferido dessa caixa C513. A embreagem também, fácil de usar, bastante leve, acoplamento tranquilo, não é aquele acoplamento brusco, nada do tipo. Então, realmente, um carro de dirigibilidade bastante fácil. Acelerador, um pouquinho tombado, ponta-taco sai fácil, como eu mostrei para vocês ali enquanto a gente estava apresentando o carro. E tem uma característica também de Fiat bem tradicional, que é o primeiro comando ali, né, primeira toque, já abre muita borboleta. Então você está andando na cidade, você está dando pouco comando de pedal, a borboleta abre muito. Então você está puxando o máximo de desempenho ali que você consegue, às vezes até sem saber. E aí vem uma retomada, alguma coisa, você acha que talvez não vá precisar de uma redução, e você pisa fundo, e aí não tem muita diferença de resposta. Então acaba que é um traço que pode pegar algumas pessoas aí de maneira um pouquinho mais desprevenida. E o que me incomoda também é que o acelerador de curso muito, muito longo. Então você, para pisar 100%, um pouquinho difícil, um pouquinho desagradável o ângulo que forma aqui com o pé. De isolamento geral, além do motor invadir muito a cabine, você escuta muito alguns ruídos mecânicos. De suspensão não, ela é totalmente muda. E principalmente alguns pequenos trancos. Então, por exemplo, eu estou aqui com a terceira marcha engatada. Se eu estou dando pedal e eu tiro, então aquele momento que seria de fechamento da borboleta, o comando aqui, a manopla dá um pequeno tranquinho. Então são alguns pontos de isolamento que a Fiat poderia ter dado um pouquinho mais de atenção. E lombada mais uma vez, perfeito, ele é perfeito de lombada. Lombada, valeta, rampa de garagem, ele é um carro que você não precisa ter receio absolutamente nenhum com esses obstáculos. Olha, mais uma vez aqui, e é uma lombada alta. O carro é muito, muito bom. Ele daria um ótimo carro de polícia. Mas todos esses elogios não podem ser estendidos ao consumo, porque aqui de fato a gente encontrou um carro que é só ok. Então, rodando com gasolina em São Paulo, todos esses números sem o ar-condicionado ligado, a gente ficou na faixa dos 6 km por litro no trânsito pesado. Trânsito médio, então avenidas de 50, 60,
anda e para aqui e ali, na faixa dos 10, chegando a 16 por litro num trânsito leve, como domingo de manhã, tranquilo, sem impedimentos, e até 22 em vias expressas, andando ali sempre a 70, 80 km por hora. Quando você pensa em uso de rodovia, andando a 100, 110, também com o ar-condicionado desligado, uma pessoa no carro, a gente ficou aqui na faixa dos 18 km por litro. Então, é um carro beberrão? Não, mas é um carro que vai ter um padrão de consumo parecido com o de motores 1.0, turbinados, com o câmbio automático, só que obviamente entregando um desempenho muito abaixo do que a gente vê nesses outros carros. Vamos então aos pontos positivos e negativos do Argo, começando com o que ele faz de bom. Primeiro ponto, espaço. O Argo continua sendo um carro de espaço muito bom para as pernas, o espaço muito correto para a cabeça, para quem vai aqui no banco traseiro, e para quem vai na frente também é um carro que não passa nenhuma sensação de aperto. Segundo ponto positivo é o pacote. Essa definição de versão que a Fiat fez é de fato muito inteligente, porque aqui a gente tem um carro que custa a mesma coisa que seus concorrentes com motor 1.0, mas entrega o motor 1.3 que entrega de 20 a 30% a mais de potência e torque, com uma suspensão que é até 3 centímetros mais alta, dependendo aí do concorrente com quem você compare, e também com pneus maiores, mais bifudos, que aguentam mais o tranco, o que é muito interessante para quem vai usar o carro em pisos ruins. Então acho que aqui a Fiat foi muito inteligente nessa definição de pacote. E o terceiro ponto positivo, que é algo também que a gente vê de maneira contumaz aí nas nossas avaliações de carros da Fiat, que é a suspensão. Aqui, mesmo elevado, mesmo com esses pneus de uso misto, você ainda tem um carro que tem um comportamento muito bom. Então aqui as duas pontas estão muito bem cobertas, então você tem um carro de comportamento seguro, ainda que perca um pouco em precisão por conta dessa altura do piso, por conta desses pneus, e com rodar muito silencioso, um carro que não liga para lombada, valeta, buraco, nada do tipo, você pode ignorar tudo que o carro passa sem dar solavanco, sem dar tranco, sem fazer barulho absolutamente nenhum. Então de fato mais um grande acerto de suspensão aqui pela Fiat. Mas nós temos também alguns pontos negativos que chamaram a nossa atenção, sendo que o mais notável deles definitivamente é a segurança. E aqui a gente não está pedindo itens de assistência à condução, como manutenção, assistente de manutenção em faixa, AEB, ACC, não, nada do tipo. A gente está pedindo apenas que o Argo fosse parelho aos seus principais concorrentes, ao que as pessoas buscam hoje em dia. Então a gente está falando de um carro que oferece apenas o que é obrigatório por lei e que ainda deixa a desejar em termos de segurança estrutural, ficando abaixo, obviamente, de Onix, HB20 e Polo nesse sentido. Segundo ponto negativo, ergonomia. E aqui também a gente tem um ponto que fica abaixo de Polo e HB20. Por quê? Aqui a gente tem um banco que não tem regulagem de altura. Um volante que tem regulagem só de altura e não de distância. Então, dependendo de como você gosta de dirigir, talvez seus braços fiquem mais esticados do que o ideal, pode ser que você se canse. Assento um pouquinho curto. Então, pensando que carros de trabalho geralmente são utilizados por longas horas, horas a fio, esse ponto pode te incomodar dependendo do seu porte e de como você gosta de dirigir. É admirável como a Fiat consegue cobrir com a sua linha praticamente todos os nichos de vendas corporativas. Então pensa aqui comigo. Carro subcompacto para serviço de telefonia, por exemplo, Mobi. Um carro talvez para ser usado por mineradoras em pisos ruins, que precisa de mais um livre, melhor tração, mais motor. Agora o Argo Endurance 1.3. Você precisa de uma picape. Você tem PMG dentro da Fiat. Você tem Strada, você tem a Toro e você tem agora a Titano. Beleza, seu trabalho é de entregas dentro da cidade? Fiorino. Você precisa de um furgão maior? Talvez a Escudo. Maior ainda, Ducato. A linha está muito bem redondinha, faltando um buraco ali, talvez só que foi deixado pela Doblô. Na sua versão 7 lugares, poderia ainda talvez fazer aí uma briga boa com a Spin. Dizem que esse ano a Doblô volta ainda na sua versão furgão, mas seria interessante de novo ter uma minivan de 7 lugares aqui dentro da linha Fiat. Enfim, eu disse isso tudo
porque de fato o Argo, nessa versão, é uma adição muito inteligente a essa linha corporativa da marca. Então, se você precisa de um carro compacto, de manutenção jamais o que conhecida, uma reputação absolutamente ilibada, que não vai te dar nenhuma dor de cabeça, você precisa de vão livre, você precisa de mais motor, você não quer frescura, esse Argo Endurance aqui 1.3 é um carro altamente recomendável. Agora, se você vai fazer, por exemplo, um serviço de motorista de aplicativo, ou você é um comprador pessoa física, que é um carro um pouquinho mais bonitinho, com uma pegada um pouco diferente, talvez as outras versões do Argo façam mais sentido para você. Mas essa aqui definitivamente é um grande acerto. E assim a gente encerra aqui a nossa avaliação do Argo Endurance. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, se você conhece o carro, o que você achou, se você tem um desse na sua empresa. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On com mais uma avaliação comparativo, ou no nosso canal Carros pelo Mundo, onde o Lucas e o Hudson trazem veículos aí de todo o globo para que vocês conheçam por aqui também. Um grande abraço e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.